Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse seminário. Meu nome é Matias Iedemo, eu sou aluno do curso Ciência da Computação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aluno da disciplina de Programação Paralela, que tem como professor o professor Tiago Rios da Rocha. O seminário em questão, ele trata da apresentação de um artigo que tem por título Aplicação de algoritmos genéticos paralelos na simulação da secagem de grãos de soja. Ele é subdividido, então, temos aqui o sumário, ele é subdividido em autores, resumo, introdução, trabalhos relacionados, proposta, a metodologia utilizada, os resultados, a conclusão, então, e os trabalhos futuros, bem como as referências. Como autores nós temos o Maurício dos Santos de Sui, o Manuel Osório Binello, o Edson Padonha. Todos eles são da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, da Unijuí, do campus de Ijuí. Bom, no resumo, o artigo nos traz que, basicamente, ele envolve pesquisas, né? Essas pesquisas, como o próprio título já nos induz, são pesquisas utilizando algoritmos genéticos para simulação da secagem dos grãos de sojas, tá? Essas pesquisas, elas geralmente se envolvem uma experimentação com os grãos de soja, envolve várias variáveis, ou seja, necessita de equipamentos de alta qualidade e também isso gera um grande custo financeiro, né? Porque precisa de equipamentos confiáveis que conseguem medir as variáveis que posteriormente eu vou explicar. Então, aí vai surgir uma necessidade de simular isso, simular essa pesquisa. Através do quê? Computacionalmente. Computacionalmente, tu consegue replicar problemas reais. E aí, então, surgiu como objetivo o desenvolvimento de uma pesquisa que vai determinar parâmetros por meio da aplicação de algoritmos genéticos na simulação do processo evolutivo dessas espécies de grãos de soja. Sendo assim, foi também desenvolvida uma versão paralela, onde foi implementado utilizando o IAD, que posteriormente eu vou explicar, com até 12 threads que aplicam heurísticas para encontrar os parâmetros que vão resultar em uma solução. Sendo assim, os resultados iniciais da paralelização vão apresentar ganhos de até 9,8 vezes comparados aos testes de uma versão sequencial normal. Bom, na introdução, nos mostra que essas pesquisas com o grão de soja ele vai apresentar diversas variáveis, seja tamanho do grão, espécie, tipo, população, e sendo que cada espécie ela possui uma característica. Então, vai ser necessário aplicar certas técnicas inteligentes. E que técnicas seriam essas? Algoritmos genéticos, entendeu? Seriam algoritmos genéticos que vão ser aplicados. E quais seriam os principais problemas que poderiam resultar no porquê da utilização dos algoritmos genéticos? Porque tem vários problemas nas etapas de cultivos desse grão de soja, seja no processo de secagem dos grãos, como também no manejo. Ou seja, geralmente vai para um silo, né? E lá no manejo pode ocorrer, por exemplo, incêndios, quando o ar o ar de secagem é muito alto, aí pode ocorrer incêndios. E tudo isso uh, foi replicado e adotado, então, esse algoritmo genético para determinar essas propriedades físicas com os grãos de soja, seja a temperatura, seja qualquer outro elemento, outra variável para conseguir detectar, foram aplicados então ao algoritmo genético. Essa paralelização do algoritmo genético, ele foi aplicado diretamente, indiretamente, com parâmetros das propriedades do grão de soja, tá? Para se ter uma base. Aí, como trabalhos relacionados, o próprio artigo ele nos traz o MED, que é utilizado como modelo matemático para representar a interação entre partículas representadas por esferas, que na implementação dele, cada partícula vai ser simulada, vão ser aplicadas forças e interações presentes no modelo, simulando assim, então, essa movimentação mecânica das partículas presentes no sistema. É um trabalho desenvolvido em 2014.
Aí o MED ele vai utilizar o módulo de Young, que é uma medida baseada na lei de Hooking. Enfim, são graus de deformação do objeto que ele pode sofrer de acordo com a força que é aplicada a ele. Como, por exemplo, pode simular torções. Um exemplo é os grãos que estão mais embaixo do silo, eles sofrem pressões e podem haver distorções. E também o MED ele implementa um outro módulo chamado cisalhamento, que promove o deslocamento lateral conforme aplicada a força na direção do elemento. Enfim, cada grão vai ser aplicada a força. Aí no módulo de Young ele vai ser definido o grau de deformação longitudinal e de objeto. Tendo também ainda o módulo de Poisson, que vai ser a razão entre as forças longitudinais e as forças transversais que vão ser obtido o valor sem dimensões que define o coeficiente de deformação transversal do objeto. Foram feitas outras pesquisas também por outros autores, cuja solução de problemas vão resultar em outras soluções de problemas, como a de Visalit, em 2019. Ele utilizou algoritmos genéticos com técnicas de, por exemplo, a DX, a DGP, SGP e SMB, na qual se mostrou a SMB com maior desempenho. Também surgiu uma outra pesquisa focada na implementação de deformação de partículas por Houston em 2017. Como, por exemplo, que eu expliquei, ali entra a questão dos grãos de soja que estão mais embaixo, daí vai ser focada a deformação das partículas dos grãos que estão mais abaixo no silo. Bom, aí nós prosseguimos para a proposta. A proposta, então, seria a utilização de algoritmos genéticos que vão possibilitar a solução de um determinado problema. Que problema seria esse? Todas as variáveis, como nós temos várias variáveis, como foi falado, por exemplo, a população, a mutação, a taxa de aptidão, e enfim, ele tem por objetivo, então, a solução desse problema através desses elementos obrigatórios. E tem como a chave do sucesso, então, o próprio algoritmo, que vai ser a definição de uma função de aptidão para a qual ele vai convergir. Então, esse algoritmo ele foi realizado uma série de experimentos físicos em um aparato físico. Após os experimentos, foi realizada simulação computacional utilizando diversos parâmetros possíveis que foram fornecidos. Na questão da metodologia, foi utilizada, então, a ferramenta do IAD, como foi falado no início. Ela foi desenvolvida na linguagem C++. Essa ferramenta do IAD, ela vai fornecer um ambiente para a criação de estruturas de partículas e vai permitir também a implementação de outros tipos de metodologias, como o SPH e também o LGM. Aí foi também feita implementada uma versão paralela, que vai fazer a criação do grão de soja e das estruturas necessárias para recriar esse experimento físico, ou seja, ele vai simular esse ambiente. Esse framework IAD, então, ele foi utilizado para criar essas estruturas fixas. Tendo a estrutura de simulação montada, foi possível, então, complementar o código para que ele servisse para o algoritmo genético. O ambiente utilizado foi um servidor com um processador Intel de 1.8 GHz, com 12 cores, rodando no sistema operacional Ubuntu 18.04, com kernel da versão 4.4.33. Aí, os resultados objetivos. Aí vocês podem ver a figura 2, que é um gráfico de tempo de execução por número de cores. Aqui, inicialmente, então, esses indivíduos eles apresentaram-se de forma totalmente espalhada, né, devido ao fato da população inicial do algoritmo genético foi gerada de forma aleatória. Então, aqui agora no gráfico 1 a gente vai poder ver que eles estavam espalhados e depois foram se agrupando, então, no eixo de Poisson, na taxa de 0,25 e também de 0,15 na dispersão de força. Então, dá para notar que eles convergiram ali, ficaram mais agrupados, que é o campo onde se aproximam os resultados dos objetivos desejados, né? Então, é interessante destacar que o fator da mutação auxilia muito na busca por resultados em um ponto máximo, pois mesmo na geração do número 100 é possível notar que existem elementos fora desse ponto de concentração. A simulação levou, então, cerca de 1,5 segundos para que entrasse no estado de repouso. Com a atualização da aplicação, conseguiu reduzir o tempo de execução, então, de 2004,6 segundos para 204,8 segundos, o que vai representar um speed-up, então, de 9,8,
quando executado com 12 cores desse equipamento de virtualização. Enfim, a conclusão chegamos que o algoritmo genético ele apresentou um bom fator de busca por soluções, apresentou um bom desempenho se comparado a uma solução de força bruta, e os parâmetros encontrados possuem um grau de especificidade muito alto, ou seja, são parâmetros confiáveis e que o algoritmo genético ele nos forneceu. Então, o artigo nos traz como trabalhos futuros a versão implementada, sendo possível obter outros tipos de propriedades. Por exemplo, essas outras propriedades podem ser realizadas pesquisas com algoritmo genético para buscar outros parâmetros, como, por exemplo, o treinamento de uma rede neural, a qual terá a função de predizer certas soluções de acordo com os parâmetros informados. Enfim, pode ser aplicado diversas vezes. Aqui nós temos as referências utilizadas para a resolução desse trabalho. E, sendo assim, eu agradeço a atenção de todo mundo e tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, conforme o horário que você está assistindo.